Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 22 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1 ao versículo de número 14. Na noite de hoje nós iremos meditar um pouco acerca da vida de Abraão e de um modo muito especial acerca de sua provação. Gênesis capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? É um texto conhecido, mas certamente Deus tem algo a tratar com nossas vidas na noite de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua gloriosa palavra em nossos corações. Irmãos,
Na noite de hoje nós estamos diante de um texto, como disse antes, conhecido, onde Abraão é provado por Deus para ser aprovado. Eu quero chamar a sua atenção inicialmente para a verdade de que Deus não prova Abraão por provar. Ele prova Abraão com o propósito de aprovar Abraão para o louvor da sua glória. Só que antes de enveredarmos por aquilo que o texto nos apresenta, eu também gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que, antes de Deus provar Abraão, Deus o chama. E o chamado de Deus para a vida de Abraão é um chamado de promessas. Interessante que quando Deus chama Abraão, Abraão não o conhecia. Abraão não tinha a mínima ideia de quem era o Deus Criador. Abraão estava inserido no contexto de uma cultura politeísta, onde se adoravam inúmeros deuses. Abraão estava inserido no contexto de uma cultura onde a idolatria era uma prática comum. Logo, meus irmãos, não existia nada, absolutamente nada em Abraão que pudesse atrair a Deus, que pudesse favorecer a Abraão diante de Deus. Mas Deus soberanamente, graciosamente, misericordiosamente se revela a Abraão, chama Abraão e lhe faz grandiosas e maravilhosas promessas. O chamado de Abraão é um chamado de promessas. É um chamado que vai além da promessa de uma terra. É um chamado no qual também há a promessa de que dele seria feita uma grande nação. Há também a promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E isso aponta, irmãos, para algo muito maior. Isso aponta para Jesus Cristo. Porque é exatamente através da descendência de Abraão que viria aquele prometido por Deus, da semente da mulher, da descendência de Abraão, viria aquele, irmãos, que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que de fato e de verdade, Jesus Cristo, o descendente de Abraão, na plenitude dos tempos, ele veio, ele nasceu de mulher, ele viveu, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele justificou, ele ressuscitou para a nossa justificação, irmãos. E ele de fato e de verdade esmagou a cabeça da serpente. Louvado e engrandecido seja Deus. De fato que na descendência de Abraão, na pessoa de Cristo, todas as famílias da terra foram abençoadas. Amados, Deus chama Abraão com um chamado de promessa. E Abraão responde ao chamado com um passo de fé. Abraão responde
com um passo de fé. Como se dá esse chamado de Abraão? Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão responde a esse chamado com um passo de fé. E nos diz a palavra de Deus que com 75 anos, Abraão abre mão daquilo que para ele era conhecido para abraçar o desconhecido. E ele vai em busca da promessa do Senhor nosso Deus. Interessante, irmãos, que quando Abraão chega na terra prometida, a terra está ocupada. Está ocupada pelos cananeus. E Abraão, ao invés de tomar posse da terra, ele começa a peregrinar na terra que Deus lhe prometeu. E como se não bastasse, a fome se abate sobre a terra. E Abraão, sem consultar a Deus, vai para o Egito. E estando no Egito, Abraão cai no pecado da mentira. Porque diante de Faraó ele tem medo, e para se proteger, ao invés de proteger Sara, ele nega que Sara é sua esposa. E ele retorna, continua a sua peregrinação, e em dado momento o texto sagrado nos mostra que parece estar Abraão desanimado, porque quando chega no capítulo 15, Deus começa a animar Abraão, Deus lhe faz a promessa de um filho. E Deus faz com Abraão uma aliança. E quando Deus estabelece, irmãos, esta aliança, Ele firma neste pacto o fato de que, ainda que Abraão viesse a quebrar a aliança, Deus jamais a quebraria. Quando nós chegamos no capítulo 16 do Gênesis, nós vamos encontrar um Abraão mais uma vez agindo sem consultar a Deus. Ele escuta a sugestão de Sara, ele se deita com Agar, e nasce Ismael, que não era o filho prometido por Deus. E isto traz grandes problemas. Quando nós chegamos ao capítulo 20 de Gênesis, nós encontramos Abraão persistindo no pecado da mentira, porque quando ele está diante do rei Abimeleque, mais uma vez, ele procura se proteger, quando deveria proteger a sua esposa, e com medo, mais uma vez, ele dá lugar à covardia, e nega cessar a sua esposa. Irmãos, nós amamos a palavra de Deus e a devemos de fato amar. Porque esta palavra ela é tão santa, ela é tão pura, ela é tão verdadeira, que ela não procura esconder as quedas, os vacilos, os erros, os pecados dos homens de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos a Bíblia apresentando as suas virtudes, mas também os seus defeitos.
A Bíblia nos revela, irmãos, que Abraão, ele era o pai da fé, de fato. Mas a Bíblia também nos revela que, assim como eu e você, ele era um pecador. Absolutamente, completamente necessitado, carente da graça de Deus. E é tão somente por sua graça que Deus não anula a sua aliança com Abraão. É tão somente por sua graça que Deus não anula as suas promessas para com Abraão. Abraão peca, mas Deus em sua infinita graça faz com que a promessa de uma terra permaneça de pé. Abraão é pecador, mas Deus por sua graça, irmãos, faz com que a promessa de que de Abraão viria uma grande nação, ela permanece de pé. Abraão é pecador, mas Deus por sua graça faz com que permaneça de pé a promessa de que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Louvado seja Deus. Só que Abraão não está de posse da terra, ele está peregrinando nela. E como Abraão vai ser pai de multidões, como em Abraão todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas, sem que o filho da promessa nasça? Como? Sem o filho da promessa não há como as promessas se cumprirem. Abraão já tinha Ismael, mas Ismael não era o filho prometido por Deus. Não era. Para que as promessas de Abraão, de Deus para Abraão, seja uma concreta realidade, se faz necessário que o filho da promessa nasça, se faz necessário Isaque nascer. E quando nós chegamos no capítulo 21, nós nos deparamos com a seguinte realidade. Sara, no auge dos seus 90, ela que era estéril, está no auge dos seus 90, Abraão está com 100. E é nesse contexto que o filho da promessa, que Isaque, milagrosamente nasce. Bendito seja o Deus de Abraão, bendito seja o Deus de Isaque, bendito seja o nosso Deus, irmãos, porque Ele não só faz, mas Ele cumpre cada uma de suas promessas. Amados, há algo a aprendermos com este nascimento de Isaque, quando Sara e Abraão já estão em ditosa velhice. Existe uma verdade para nós aprendermos com isso. E a verdade é que não há idade para que Deus concretize os antigos projetos, ou para que Ele estabeleça novos projetos para um escolhido seu. Eu quero lembrar a você na noite de hoje que não há idade, para que Deus concretize os antigos projetos ou estabeleça novos projetos para a sua vida, crente. Não há limite de idade para o cumprimento das promessas de Deus.
Sara estava no auge dos 90. Abraão já estava com 100 fechado. Isaac nasce. É fato, irmãos, que nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o que está além da curva. Não é verdade? Nós não conhecemos. Por isso, muitas vezes, nós somos surpreendidos, porque nós não sabemos o que de bom ou de ruim nos está reservado nas mais variadas áreas das nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você na noite de hoje: nós não precisamos conhecer o futuro. Sabe do que nós precisamos? Nós precisamos é de uma fé genuína. Nós precisamos é de uma fé como a fé de Abraão. Uma fé que mesmo em meio às nossas quedas, mesmo em meio aos impossíveis da vida, nos sustente e nos faça caminhar na direção que o Senhor nosso Deus preparou para as nossas vidas. Uma fé que nos faça caminhar de olho nas promessas de Deus, na certeza de que Deus não só promete, mas Ele cumpre. Sendo o impossível dos homens possível para Deus, irmãos, Isaac nasce, trazendo não um riso de incredulidade. Lembra de Sara na tenda? Agora Isaac nasce para trazer um riso de alegria e de satisfação para Abraão e para Sara. Só que aquele motivo de riso também se torna motivo de problema. Porque quando Abraão nasce, em dado momento nos diz a palavra de Deus no capítulo 21, que Ismael começa a zombar de Isaac. Olha o rolo. E Sara evidentemente toma as dores e exige de Abraão que expulse a Sara e Ismael do convívio deles. Abraão acata a sugestão de Sara, expulsa Agar e Ismael, que vão embora e que se deparam com situações extremamente difíceis, onde em dado momento Ismael está prestes a morrer, mas Deus intervém. Deus preserva Ismael, renova as suas promessas sobre ele, e eles seguem o seu caminho. Enquanto isso, Sara fica com Abraão e com eles Isaque, o filho da promessa. E aí finalmente nós chegamos no capítulo de número 22. Demorou, né, irmãos? Mas chegou. Chegamos no capítulo de número 22. E o capítulo número 22 começa dizendo assim: depois destas coisas, não é isso? A gente não leu assim? Que coisas? Depois que Isaque zomba, depois que Ismael zomba de Isaque, Sara toma as dores, Agar vai embora com Ismael, passa pelaquela luta, Ismael é preservado. Depois dessas coisas, o que é que acontece? Isaque fica com Abraão, com Sara, e o texto vai dizer o quê? Que Deus pôs Abraão à prova. Chegou à prova. Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, versículos 1 e 2: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você se lembra daquilo que eu disse a respeito do capítulo 12? Quando Deus chama Abraão, Ele faz promessas. Deus exige de Abraão que ele deixe a princípio o seu passado para trás. O passado fica. E ele caminha rumo às promessas. Aqui a coisa se inverte. Porque Deus não vai pedir a Abraão para deixar o seu passado para trás. Deus está pedindo a Abraão para abrir mão, irmãos, do seu futuro. Eu não diria nem um pedido. É uma ordem. Deus está ordenando a Abraão: abra mão do seu futuro. Isto é um pedido inesperado. E por que não dizer terrível? Esta provação, irmãos, no contexto que se apresenta, ela faz desse texto um texto difícil de nós compreendermos. Por quê? Porque como é que o Deus que abomina sacrifícios humanos, como diz a sua lei em Deuteronômio 12, está a pedir a Abraão que abra mão do seu filho, o sacrificando ao Senhor? É um dilema. E nós não entendemos um texto como esse, irmãos, se nós nos prendermos só a ele. Se nós não tivermos a compreensão que a história de Abraão, é um pedacinho que está dentro de uma história infinitamente maior. E que história é essa? É a história da redenção, é a história da salvação proporcionada por Deus para o seu povo. A jornada de Abraão não tem um fim em si mesma. Nós precisamos observar e entender que a aprovação de Abraão, o sacrifício de Isaac, não tem um fim em si mesmo. Ele aponta para algo muito maior. Ele é sombra, ele é símbolo, ele é tipo daquele que Bruno leu aqui. É excelente em pessoa e excelente em sua obra feita para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos entender que tanto a história de Abraão, como o sacrifício, a aprovação no sacrifício de Isaac, apontam para algo muito maior. Apontam para Jesus Cristo, irmãos. Deus não prova Abraão por provar, Deus prova com propósitos. Por isso hoje nós estamos diante de um texto como esse, para aprendermos e entendermos que Ele não está aqui por acaso. Ele está aqui porque Ele faz parte de uma pequena história, dentro de uma história maior. Ele está aqui porque Ele aponta para um sacrifício infinitamente maior do que o que foi proposto a Abraão. Ao mesmo tempo, irmãos, Deus prova a Abraão, porque Deus quer tratar com o seu coração. Deus quer tratar
com o seu caráter. Deus quer tratar com a sua vida. Isaac, irmãos, ele representa todas as promessas de Deus para Abraão. Em Isaac estão incorporadas todas as promessas do Senhor. Isso significa que Abraão pode simplesmente ser tentado a colocar seu coração somente em Isaac. Porque se Isaac vive, aparentemente a promessa vive. Se Isaac não vive, como Abraão vai ser pai de multidões? Se Isaac vive, Abraão será lembrado como aquele no qual todas as famílias da terra foram abençoadas. Mas se Isaac não vive, não há como. Isso significa, irmãos, que Isaac é o ponto central de todas as promessas para a vida de Abraão. E aí o que é que Deus faz? Deus diz: olha, pegue, é esse mesmo, não é Ismael não, é esse. E o texto diz que é o único filho, né? Você prestou atenção? Como é que é o único filho se já existe Isaac? Parece até que a palavra de Deus deu um branco no autor, né? Deu não, irmãos. É porque só existe um filho da promessa. Não existe dois. E não era Ismael, era Isaac. E Deus diz: olha, é esse que você ama, o filho da promessa. Pegue ele. E vá para a terra de Moriá. Deus está provando a Abraão, irmãos, no sentido de ensiná-lo a não confiar em Isaac, mas confiar somente no Senhor. Deus está ensinando Abraão a estar disposto a abrir mão de todo o seu futuro, para ter somente em Deus, o único digno de sua confiança. Abraão poderia ser tentado. Nós também somos tentados, ou não? A colocar a nossa confiança em inúmeras coisas ou pessoas. Isso é algo comum em termos de tentação para as nossas vidas. Nós somos constantemente tentados a colocar a nossa confiança em coisas, em pessoas e não em Deus. E nós cedemos, irmãos, a esse tipo de tentação, sabe quando? Quando nós entendemos que o nosso futuro só será futuro por causa do emprego que nós temos, por causa do salário que nós recebemos, por causa da formatura, do mestrado, do doutorado, da qualificação profissional que nós almejamos, por causa da família, por causa do namorado ou da namorada que temos ou queremos, por causa do esposo ou da esposa que nós temos ou queremos, por causa do carro, da casa, por causa da conta bancária que nós temos ou queremos. Nós somos tentados e muitas vezes caímos na tentação de colocarmos a confiança do nosso futuro nessas coisas. E eu quero deixar bem claro que não há nenhum problema em almejarmos essas coisas. Estou querendo dizer isso.
Eu estou querendo dizer que há um grande problema quando fazemos destas coisas o alvo de nossa confiança. Quando nós colocamos em coisas efêmeras e passageiras a nossa confiança, se nós as temos, o nosso futuro será uma bênção. Se nós não a temos, não será. Não, irmãos. O nosso futuro será uma bênção se nós tivermos Deus reinando em nossos corações. Nós não podemos deixar de confiar em Deus para confiar em homens, para confiar em circunstâncias ou em qualquer outra coisa, irmãos. Porque quando nós confiamos em outra coisa, nós estamos tirando a primazia de Deus. Quando nós confiamos em outras coisas, nós estamos invertendo a ordem do amor de nossos corações, nós estamos invertendo a ordem dos valores em nossos corações e em nossas vidas, e isso é outra coisa, não é outra coisa senão idolatria. Não dá certo para nossas vidas. Por isso que o convite que Deus nos faz, por meio da sua santa palavra nesta noite, por meio do exemplo da aprovação de Abraão, é que nós deixemos de confiar em nossas conquistas e confiemos tão somente em Deus. Estamos convidados a refletir em quem ou em que está depositada a nossa confiança a respeito do nosso futuro. Em quem, irmãos? Lembre-se que para o seu futuro ser uma bênção, não é necessário Deus lhe dar aquilo que você está esperando há tanto tempo. Sabe por quê? Porque talvez não seja o melhor para você. Você entende isso? Deus te confronta e me confronta na noite de hoje, dizendo que nós não devemos descansar, nem tampouco confiar nas bênçãos, mas no Deus das bênçãos. Abraão foi desafiado a fazer isso, irmãos, porque sacrificar Isaque para Abraão significaria a princípio cancelar de todas as promessas. Essa proposta, com certeza, abalou a estrutura do nosso amado irmão Abraão. Mas o que é interessante, irmãos, é que Abraão já entende. Abraão já tinha ido para o Egito sem consultar a Deus. Abraão já tinha se deitado com Agar sem consultar a Deus. Abraão já tinha mentido de novo. E Abraão amadurece ao ponto dele já entender que não deveria ser do jeito que ele queria, mas do jeito que Deus queria que fosse. E agora Abraão não fará do seu jeito, ele fará do jeito de Deus. Aleluia. E como é que ele faz do jeito de Deus? Versículos 3 e 4 diz que ele levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
Abraão passa nada mais, nada menos. Segura aí, viu, irmão? Hoje o buraco é mais embaixo. Ele passa nada mais, nada menos do que 3 dias, caminhando em direção a um lugar indicado por Deus. Por que 3 dias? Porque Deus não provou Abraão para provocar nele uma reação impulsiva, uma reação impensada, uma reação imediata. Imagina o cara 3 dias caminhando para sacrificar o próprio filho. O que não remoeu na mente desse homem, como não se remoeu o seu coração, mas Abraão perseverou e caminhou os 3 dias. E chegou a um ponto que ele olhou e ele viu o lugar de longe. Deus não exigiu uma resposta imediata. Deus exigiu 3 dias de caminhada para gerar em Abraão não uma fé impulsiva, mas uma fé constante, caminhando, hora a hora, dia a dia, sem se deixar levar pelos ventos que queriam levá-lo para agir de outra forma. Deus quer nos ensinar que a nossa fé, irmãos, deve ser não uma fé impulsiva, mas uma fé com constância. Com constância. Muitas vezes nós somos inconstantes. Não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. Nós somos inconstantes. Eu sou inconstante. Muitas vezes nós estamos com aquela fé leonina, mas de repente a nossa fé está como a fé de um gatinho indefeso. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece. Em dado momento acontece comigo. E Abraão, em sua provação, Deus nos ensina, irmãos, a importância de sermos constantes na fé. Porque é justamente por ser constante que Abraão vai chegar a um momento onde ele se dirige aos seus servos. Se a sua fé não fosse constante, ele tinha chegado nem a avistar o monte. E ele se dirige aos seus servos, dizendo o quê? Versículo 5: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não diz que vai e volta sozinho. Ele diz que vão, adoram e voltaremos, no plural. Se o jumento fosse, a gente ainda podia ter alguma dúvida, né? Mas o jumento ficou. Os 2 servos ficaram. Foi Abraão e Isaque. Abraão não está dizendo isso aos seus servos, irmãos, porque ele quer esconder de Abraão, aliás, de Isaque, aquilo que aparentemente está para acontecer, não. Ele está dizendo isso aos seus servos, porque de fato e de verdade, Abraão crê que eles subirão, adorarão e voltarão.
Não é para esconder a verdade de Isaac. Não. O autor aos Hebreus, e aí você olha em casa, no capítulo 11, versículo 17 ao 19, vai dizer que nesta aprovação, Abraão foi tomado de uma confiança tão grande, que ele estava garantido de que, mesmo que ele viesse a sacrificar Isaac, o Deus Todo-Poderoso ressuscitaria Isaac e lhe restituiria. Então Abraão não está dizendo aos seus servos que nós iremos, adoraremos e voltaremos por acaso. Abraão está cheio da fé que Deus colocou em seu coração. No meio da provação. Isso significa, irmãos, que se o propósito de Deus era trabalhar no caráter, era trabalhar no coração, era trabalhar na vida de Abraão, o propósito foi atingido. Um dos propósitos foi atingido, bem como o outro seria a pessoa bendita de Jesus. Deus pretendia e conseguiu preencher o coração de Abraão com a verdadeira confiança, de modo que o coração de Abraão está colocado na posição certa diante do Senhor. Abraão agora confia todo o seu futuro somente em Deus e em mais ninguém. Será que o desejo de Deus, irmãos, para as nossas vidas não é esse? Ou será que é só Abraão que teve esse privilégio? Não. Certamente o desejo de Deus também é preencher o nosso coração de confiança nele. É posicionar o nosso coração de maneira certa. Isto significa nos fazer deixar de confiar em qualquer outra coisa, para confiarmos somente nele. Isso significa, irmãos, nos fazer entender que somente em Deus nós temos vida plena. Somente em Deus nós já temos, não é que nós vamos conquistar, nós já temos tudo o que nós precisamos. Em meio às dores, em meio às lutas, em meio às provações, somente em Deus nós encontramos verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira satisfação. Somente Deus, irmãos, tem eterna salvação para nos oferecer. Então é somente nele que nós devemos confiar. E Deus quer proporcionar isso aos nossos corações. Nós precisamos aprender, confiar e viver na perspectiva de que quem cuida de nossa vida é o Deus de Abraão, irmãos. Não é um Deus qualquer, é o Deus de Abraão. Isso significa dizer que o nosso Deus, do mesmo modo que nós conhecemos o nosso passado, você conhece seu passado? Do mesmo modo que nós conhecemos o que já passou, o nosso Deus, Ele conhece o nosso futuro. Para Deus o nosso futuro é tão claro, como o passado é para nós. Você consegue entender o mistério que não é mistério? Irmãos amados, se você ainda está a esperar, entenda, é porque é necessário esperar. Certamente seu coração precisa ser calibrado, assim como o meu também precisa. Se você ainda está a esperar, é porque é necessário.
Certamente seu coração precisa ainda, assim como o meu, ser colocado em ordem. Ser cheio da verdadeira confiança. Precisamos ainda ser colocados na posição certa, confiando e descansando somente em Deus, sem ídolos no coração. Que tal? Sem ídolos, com os ídolos em nosso coração sacrificados e derrubados para a glória de Deus somente. Certamente é necessário esperar mais um pouco. Abraão passa a confiar verdadeiramente, 100% no Senhor. E aí o que é que acontece, irmãos? Versículos 6, 7 e 8. Está escrito assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Quem levou a lenha? Isaque. Então Isaque não era um Levi, né, irmãos? Talvez não um Abraão, meu. Dado momento, Abraão vai dizer que ele era um rapaz. Então ele leva a lenha. Ele leva a lenha e Abraão leva nas mãos o fogo e o cutelo, e assim eles caminhavam. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu a Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, já tinha consciência, está vendo, irmãos, de tudo que estava se passando. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Que pergunta Isaque fez, hein, irmãos? Que pergunta. Onde está o cordeiro, pai? Mas a resposta de Abraão é uma resposta sábia, é uma resposta que lança sobre Deus os cuidados da provisão. O que é que Abraão diz para ele? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E eles continuam. Eu fico imaginando o quanto não foi difícil para Abraão se deparar com um questionamento dessa natureza. Mesmo com o coração cheio de fé. Irmãos, nós também estamos sujeitos a passar por situações difíceis na vida. Assim como Abraão passou. Os tempos são difíceis. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de certas coisas. Por exemplo, eu não entendo exatamente porque há 6 meses atrás Madneia foi diagnosticada com problema sério de saúde e nós tivemos que sair às pressas, correndo para a Campina, fazer cirurgia, tomar todos os cuidados. Eu não entendo o porquê. Eu sou honesto com os irmãos em dizer que não entendo nem o para quê. Certamente ela também não entenda. Eu não consigo entender, irmãos, por que a nossa amada e querida irmã Nalva, juntamente com a sua família, tem passado por um processo difícil, doloroso e desafiante
que tem passado. Certamente ela também não entenda. Certamente ela também não entende. Ainda que se esforce. Como entendermos o porquê de praticamente 2 anos de pandemia? Não é isso? Milhares de pessoas morreram e ainda estão morrendo no Brasil. Milhões morreram pelo mundo. Nós não entendemos o porquê que determinadas coisas acontecem. Foge ao limite da capacidade de nossa compreensão. Mas uma coisa é fato, irmãos. Diante das mais difíceis e terríveis adversidades, só nos resta uma única e gloriosa saída: confiar que Deus proverá. Não nos resta outra coisa senão confiarmos que Deus proverá. Abraão disse para o seu filho: Deus proverá o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. Sabiamente, ele respondeu. Para encerrar, irmãos, o texto vai nos dizer, versículo 9 ao 14, que eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Aí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, esses 6 últimos versículos, eles retratam de uma forma muito clara e objetiva como foi que a provação de Abraão se encerrou. O texto deixa claro como aquela provação terrível se encerrou. Ela se encerrou com Abraão confiando plenamente em Deus e com Deus providenciando o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. E aí eu lhe prometo que vou fazer a última pergunta da noite de hoje. E a pergunta é: isto lhe faz lembrar de alguma coisa? Sim ou não? Isaque representava, irmãos, o futuro do povo de Deus. Então, à medida que Isaque foi preservado, a promessa foi preservada.
O povo escolhido de Deus existe porque o cordeiro foi providenciado para morrer no lugar de Isaque. Veja, a história de Abraão sendo provado a sacrificar o seu próprio filho nos aponta, repito, para algo muito maior. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse ou matasse o seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava. Mas Deus abriu mão do seu próprio e único filho. Ele abriu mão de Jesus para morrer no seu lugar, irmão Antônio, para morrer no seu lugar, irmão João, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, irmão Val, para morrer no nosso lugar, irmã Marlene. Hoje nós estamos aqui, nós podemos adorar a Deus com confiança, nós temos livre acesso à presença de Deus, porque Deus providenciou o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, foi imolado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. A aprovação de Abraão não foi inspirada e registrada nas Sagradas Escrituras por acaso, mas ela foi inspirada, ela foi revelada e está diante de nós, porque ela aponta para o Cordeiro que morreu em nosso lugar. O Senhor proveu um Cordeiro substituto de Isaque, para que Israel possa existir e viver. Trazendo para a nossa realidade, eu quero encerrar com João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com o Cordeiro providenciado, Isaque viveu. Por meio do Cordeiro, Jesus Cristo, nós temos vida para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, diante do adiantar da hora, com a autorização do irmão Bruno, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada visitante, agradecer a Deus pelos internautas que nos acompanham, que o Senhor continue derramando das suas ricas bênçãos sobre nossas vidas e que nós possamos caminhar confiando 100% que o nosso Deus é o Deus que proverá.